Livro O Campo, página 79. Depois de examinar os dados da pesquisa em função do aparecimento das imagens, aquelas que haviam gerado os resultados mais bem-sucedidos se encaixavam em uma categoria semelhante, a arquetípica, a ritualista ou a religiosamente iconográfica. Esse era o domínio dos sonhos, do inexprimível ou do não articulado, imagens que, devido à sua estrutura, eram concebidas para mobilizar o inconsciente. Se isso era verdade, a intenção estava vindo das profundezas do inconsciente, o que pode ter sido a causa dos efeitos. Jean e Dune compreenderam que estava errado com suas suposições. Empregar dispositivos para fazer o participante funcionar em um nível consciente talvez estivesse atuando como uma barreira. Em vez de aumentar a percepção consciente entre os operadores, eles deviam estar diminuindo-a. Esse entendimento fez com que eles aperfeiçoassem suas ideias a respeito de como os efeitos que tinham observado no laboratório poderiam ocorrer. Jean gostava de chamá-lo de, entre aspas, seu trabalho em andamento. Parecia que a mente inconsciente, de algum modo, tinha a capacidade de se comunicar com o mundo físico subtangível, o mundo quântico de todas as possibilidades. Esse casamento entre a mente informe e a matéria então se agregava e formava algo tangível no mundo manifesto. Esse modelo faz muito sentido se também abraçar as teorias do campo zero e da biologia quântica apresentadas por Pribram, Popp e outros. Tanto a mente inconsciente, em um mundo antes do pensamento e da intenção consciente, e o, entre aspas, inconsciente da matéria, o campo de ponto zero, existem em um estado probabilístico de todas as possibilidades. A mente subconsciente é um substrato pré-conceitual do qual os conceitos emergem, e o campo de ponto zero é um substrato probabilístico do mundo físico. E a mente e a matéria no que há de mais fundamental. Nessa dimensão subtangível, possivelmente em uma origem comum, faria sentido que houvesse uma probabilidade maior da interação quântica. Às vezes, Jean brincava com a ideia mais radical de todas. Quando penetramos bastante no mundo quântico, talvez não haja nenhuma distinção entre o mental e o físico. É possível que só exista o conceito. Talvez seja apenas a consciência tentando encontrar significado em uma enorme quantidade de informações. É possível que não haja dois mundos tangíveis, talvez só exista um, o campo e a capacidade de a matéria se organizar de modo coerente. Como Pribram e Hameroff teorizaram, a consciência resulta da superradiância, uma cascata ondulante de coerência subatômica, quando partículas quânticas individuais, como os fótons, perdem a individualidade e começam a agir como uma única unidade, como um exército que chama cada soldado para as fileiras, como todos os movimentos de quaisquer partículas energizadas de todos os processos biológicos estão refletidos no campo de ponto zero. A nossa coerência se estende para fora, para o mundo. Segundo as leis da física clássica, em particular a lei da entropia, o movimento do mundo inanimado ocorre sempre em direção ao caos e à desordem. No entanto, a coerência da consciência representa a maior forma de ordem conhecida na natureza, e as pesquisas da PIE indicam que essa ordem pode ajudar a moldar e a criar a ordem no mundo. Quando desejamos ou pretendemos algo, ato que requer uma grande dose de uniformidade de pensamento, a nossa própria coerência pode ser, em certo sentido, contagiante. No nível mais profundo, as pesquisas da PIE também levam a crer que a realidade é criada por cada um de nós apenas pela nossa atenção. No nível mais baixo da mente e da matéria, cada um de nós cria o mundo. Os efeitos da Jean haviam sido capazes de registrar eram quase imperceptíveis. Os efeitos que Jean havia sido capaz de registrar eram quase imperceptíveis. Era cedo demais para saber por quê, ou o equipamento ainda era excessivamente rudimentar para captar o efeito, ou ele só estava captando um único sinal, quando o verdadeiro efeito ocorre a partir de uma vastidão de sinais, uma interação de todas as coisas vivas no campo de ponto zero. A diferença entre os seus resultados e os mais elevados registrados por Schmidt sugeriram que essa capacidade estava espalhada pela população, mas era como uma habilidade artística. Certas pessoas tinham mais aptidão para aproveitá-la.
Jean constatou que esse processo exercia minúsculos efeitos sobre os processos probabilísticos e que isso talvez explicasse todas as histórias bastante conhecidas a respeito das pessoas terem efeitos positivos ou negativos sobre as máquinas, porque em alguns dias ruins os computadores, telefones e máquinas copiadoras apresentam defeitos. Poderia talvez até explicar os problemas que Benveniste tivera com o robô dele. Tudo indicava que tínhamos a capacidade de estender nossa coerência para o ambiente. Por intermédio de um simples ato da vontade, éramos capazes de criar a ordem. Isso representava uma quantidade quase inimaginável de poder. No nível mais rudimentar, Jean provara que, ao menos no nível subatômico, de fato existia algo como a mente sobre a matéria, mas ele demonstrara uma coisa ainda mais fundamental acerca da poderosa natureza da intenção humana. Os dados da Reg ofereciam uma minúscula janela para a essência da criatividade humana, a capacidade de criar, organizar e até mesmo curar. Jean tinha sua evidência de que a consciência humana possuía o poder de ordenar dispositivos eletrônicos aleatórios. A questão que agora se apresentava diante dele era o que mais poderia ser possível.